Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de número 14, a aula Operação Condicional for e while. Vamos aprender então mais dois comandos de operações condicionais, dando sequência ao aprendizado que começamos na aula passada, onde aprendemos o if e o else. Afinal, qual é a semelhança que temos em for e while para if e else? Bom, sabemos que ambos são operações condicionais, ou seja, para que seja executado o bloco de funções dentro dele, é necessário que uma condição seja verdadeira, não é? Mas temos uma grande diferença entre os comandos aprendidos na aula anterior com os comandos que vamos aprender hoje. E ele é relacionado ao conceito de loop, que é o primeiro ponto que vamos aprender aqui. Conceito de loop. Afinal, o que significa o conceito de loop? Podemos entendê-lo como uma maneira de pensar sobre repetição, de repetir uma função, repetir uma sequência de ações enquanto uma condição for verdadeira, para um intervalo onde uma condição ainda permanece verdadeira. Imagina se tivéssemos que fazer isso com os comandos if e else, que não possuem a característica de ter o loop. Não seria algo tão intuitivo de ser feito, mas é para isso que temos os dois comandos for e while, que também podem ser entendidos como a sua tradução do inglês para o português de para e enquanto, não é? Então, os dois próximos tópicos que vamos aprender aqui é o comando for e o comando while, correto? Podemos pensar no for com o seguinte conceito: para uma condição, ou seja, um exemplo, para x igual a 0 até 10 com passo de 1, faça determinada sequência de comandos. Ou, quando estamos falando do comando while, podemos fazer a mesma coisa, só que pelo conceito do enquanto. Ou seja, enquanto x menor que 11, faça uma determinada sequência de ações. E essas ações serão repetidas enquanto essa condição for verdadeira. Mas é dentro desses blocos de loop, como por exemplo no while, é que vamos utilizar também aqueles operadores que aprendemos para atualizar os valores das variáveis. Bom, essa foi uma introdução geral, mas muito direta do que vamos aprender na aula de hoje. Hoje vamos aprender sobre os comandos for e while. Mas primeiro vamos entender o que é o conceito de loop. Isso é muito importante para conseguirmos dar sequência ao nosso aprendizado. Vamos então para o primeiro slide, vamos para o nosso primeiro tema. Vamos lá. Conceito de loop. Vamos ver então qual a definição que temos por trás dessa palavra. Vejamos aqui: executar várias vezes uma ação até que sua condição de ativação não seja mais verdadeira. Então, esta é a definição que temos para o conceito de loop. O conceito de loop nos diz que vamos repetir um bloco de ações quantas vezes forem necessários enquanto uma condição for verdadeira. Ou seja, ele irá repetir o processo quantas vezes for preciso, desde que a condição de ativação que o fez entrar nesse processo, entrar nesse loop, ela continue sendo satisfeita. Então, ao final da execução de um bloco de loop, ele irá novamente retornar ao início, verificar novamente a condição de ativação e, caso ela ainda for verdadeira, ele executará novamente todo o processo. Entenderam a diferença para o que aprendemos com o if e o else, que não tinham o conceito de loop? Lembrem-se, eles executavam uma vez, caso a condição fosse verdadeira, o bloco de operações era executado uma vez. E ao final deste bloco, o programa continuaria sua sequência natural. E no caso do looping, não. No caso do looping, ao término dessa execução, ele verificará novamente esta condição. Então, o loop ele é utilizado para um intervalo durante uma condição, durante um período. É este o conceito de loop que precisamos entender nesse momento inicial. Temos também aqui que o conceito de realimentação
da informação dentro de um bloco. Realimentação é um outro conceito extremamente importante. Você verá que no nosso curso número 2, que lançaremos ainda este ano, vamos falar muito sobre eles quando falaremos sobre malha fechada e realimentação de sensores. Mas isso é um assunto que vamos deixar para esse próximo curso. Por enquanto, você tem que aprender que esse conceito de realimentação ele é muito importante. E o que ele faz neste caso é que o resultado obtido, ou melhor, a atualização do valor das variáveis obtida ao final deste bloco, ele será utilizado novamente para o início da próxima execução deste bloco. Ou seja, os valores obtidos na saída deste bloco de repetição serão os valores iniciais, caso esse bloco seja executado novamente dentro do loop. Entenderam? Este é um processo que vocês poderão analisar com muita calma quando estiverem debugando e olhando a atualização das variáveis no Variable Explorer do Spyder, no processo de debug. Então, poderemos entender isso de uma forma prática quando você estiver debugando um código com o comando for. Mas o fato é que realimentação faz exatamente o que dissemos aqui. Utiliza os valores da entrada para realimentar esse sistema e ser os valores utilizados quando ele for executado novamente. Serão os blocos de entrada, os valores de entrada para a nova execução desse bloco. E o processo de realimentação nos remete também que o conceito de loop, mais precisamente ainda quando utilizarmos o comando for, teremos sempre um passo de repetição, ou seja, a cada execução do bloco, o valor que está sendo comparado dentro de um intervalo do for será atualizado pelo valor do passo que vamos definir dentro da estrutura do comando for. Bom, eu sei que é muita informação nova, mas fique tranquilo, você entenderá muito bem a estrutura desses comandos e o mais importante, você já está aprendendo aqui, que são os conceitos por trás deles. Então, temos aqui exatamente o que acabamos de dizer, que a saída do bloco de ações se torna novamente a entrada do bloco, formando um laço de repetição. Então, laço de repetição nada mais é que o conceito de looping e juntamente com o conceito de realimentação que acabamos de descrever aqui. Podemos chamar isso de laço de repetição. Este é o termo utilizado para o looping e a sua atualização de valores a cada repetição que ele será feito. E quando queremos utilizar um loop dentro do nosso algoritmo? Veja aqui, utilizamos esse conceito quando necessitamos repetir uma determinada ação durante um período específico. Então, vamos voltar um pouco às boas práticas que aprendemos sobre a construção de um algoritmo. Agora, imagine que você está no início, onde você está dentro do seu diagrama de blocos, estruturando todas as funções e ações que o seu algoritmo deve fazer. Se você ver a necessidade que uma ação tenha que ser repetida a um intervalo de tempo ou em um período específico, é neste momento que você identificou que você vai precisar de um bloco de repetição dentro do seu código. Você vai precisar de um loop, de um laço de repetição. E você poderá fazer isso tanto com o for quanto com o while, que vamos ensinar aqui. Mas o mais importante é que você saiba identificar essa necessidade no seu planejamento. E o conceito de loop tem uma grande vantagem, que é a seguinte: esta técnica elimina muitas linhas de código que teriam que ser escritas caso não utilizássemos o loop, reduzindo assim o custo computacional do algoritmo. Custo computacional, redução de custo computacional. Estamos dizendo aqui que ao utilizarmos o loop, podemos estar reduzindo muitas linhas de código que teríamos que utilizar caso não estivéssemos utilizando este conceito e os comandos que permitem que possamos fazer isso. Mas dizer que estamos reduzindo linhas de código, que estamos deixando o nosso algoritmo mais otimizado, isso significa o quê? Apenas que o nosso código ficará mais limpo, mais otimizado, mais bonito de se ver? Bom,
ter um algoritmo mais otimizado e organizado é sim um bom motivo, mas existe outro muito mais importante que você precisa entender. E é isso que estamos dizendo ao falar do custo computacional, que você já aprendeu no módulo 1. Uma coisa vai ser criar um algoritmo e compilar no Spyder para podermos dar uma aula e eu poder explicar a vocês qual é o funcionamento deste código. Outra coisa é criar um algoritmo a ser embarcado. Quando estamos falando de aplicação prática, temos que levar em conta o custo computacional desse algoritmo. Afinal, não vamos querer um algoritmo que consuma mais capacidade de processamento, que consuma mais capacidade de memória, que ocupe mais espaço e demore mais para executar suas ações. Estamos reduzindo muitos comandos que seriam necessários para criarmos essa estrutura e utilizando apenas um comando, que é o comando que possui o loop, um comando com algoritmo de repetição, estaremos, além de otimizar este código, aumentando sua capacidade, sua efetividade. E é isso que é o mais importante e eu quero que vocês aprendam. Na prática, são esses os códigos que serão aplicados, que serão possíveis de aplicação. Os códigos mais eficazes, correto? Então, isso é muito importante também. Mas agora, o que você precisa saber é que apenas essa é uma vantagem de quando estamos utilizando o loop para quando estamos querendo criar essa estrutura sem esses comandos de repetição, certo? Além do que não faria nenhum sentido utilizarmos, por exemplo, inúmeros comandos if, else, para fazer algo que fosse próximo a um laço de repetição que podemos criar com o comando for ou o comando while. Bom, agora que você já entendeu o que é o conceito do loop, vamos aprender esses dois comandos, o for e o while. Vamos começar então pelo comando for. Vamos para o próximo slide. Vamos começar então falando sobre o comando for. Veja, define uma regra ou um intervalo onde para uma condição satisfeita deverá ser executado os comandos do bloco de comando que vamos definir dentro da estrutura do for e que será realizado caso uma condição for satisfeita. Bom, o que temos em comum com o que já aprendemos através do comando if, que é uma operação condicional. Então, para que ela seja executada, necessitamos que uma condição seja satisfeita. E é isso que define se um bloco é ou não executável. Agora, qual é a diferença que já aprendemos também? Que ele carrega o conceito do loop, um conceito que não temos, por exemplo, no comando if. E isso está muito bem definido quando estamos falando que temos que definir um intervalo onde para uma condição verdadeira, para uma condição for satisfeita. Então temos que definir um intervalo. E esse intervalo vamos aprender que pode ser uma lista, como pode ser também um intervalo pré-definido, com começo, passo de atualização e fim. São essas duas opções de estruturas que vamos aprender sobre o comando for. Mas o que temos que entender é que esta definição de intervalo é o que nos diz que difere do comando if. E temos também aqui que ele incrementa o valor da variável comparável a cada ciclo e compara novamente com a condição estabelecida. Então, esta é uma condição para quando estamos utilizando a estrutura do range, a estrutura do intervalo pré-definido, onde temos um começo, uma atualização dessa variável dada pelo número do passo de atualização e o fim, que é onde determinará para nós se esse bloco de execuções continuará a ser executado ou não. Se fizermos uma estrutura baseada em listas, o conceito é basicamente o mesmo, porém, automaticamente, a cada nova interação deste bloco, a variável assumirá o valor seguinte desta lista, até o final da lista, que seria o final do nosso intervalo pré-estabelecido. Funciona de uma forma muito parecida. Agora, vocês se lembram que aprendemos no if que podemos utilizar vários comandos em conjunto quando falamos do if, do elif e posteriormente do else? Aqui temos também
que possibilita utilizar um bloco for dentro de outro for quantas vezes necessário. O que vocês realmente precisam entender é de que maneira vamos conseguir entender que vamos precisar de um for dentro de um comando for, dentro de um bloco for. Ou mesmo, como vamos entender quantos for a gente precisa no nosso algoritmo? Como detectar que necessitamos utilizar deste conceito de looping dentro do nosso código? Já falamos aqui que no momento que estamos preparando como vamos desenvolver esse algoritmo, devemos colocar todos os objetivos, todas as funcionalidades necessárias desse código num diagrama de blocos e tentar enxergar de uma forma geral toda a sua funcionalidade. É neste momento que você vai perceber que vai ser muito mais claro entender se você precisa ou não de um comando for, de um comando de repetição com loop, ou se você precisa de um comando if, ou mesmo de qualquer outro comando que você vai aprender e poderá utilizar dentro do seu algoritmo. Vamos agora fazer um parênteses na nossa lousa para tentarmos entender de uma forma mais clara um exemplo muito simples que eu vou dar aqui para vocês. Vamos então aqui na nossa lousa imaginar a seguinte situação. Imagine que você é um empresário e você quer definir sobre o preço de venda do seu produto. Para te auxiliar na decisão, você quer calcular alguns índices de desempenho que serão importantes para que você tome a sua decisão. E a dúvida é definir o valor de venda desse produto, que você definiu entre 10 e 20 reais. Então, você deseja calcular esses índices de 10 a 20 reais com passo de R$ 1, ou seja, calcular os índices para 10, para 11 reais, 12 reais, até 20 reais como preço de venda desse produto. Então, o que você precisa é calcular os índices de desempenho a partir dos valores de venda que você vai variar de 10 a 20 com passos de 1. Vamos colocar isso na lousa para compreendermos melhor. Então, temos aqui que desejamos calcular os índices de desempenho, correto? E para isso, vamos variar o preço de venda, correto? De 10 a 20 reais com passo de 1, correto? De 10 a 20 com o passo de 1, vamos calcular esses índices. Então, basicamente aqui, podemos definir que precisamos de uma estrutura de repetição, do conceito de loop, de um algoritmo de repetição como comando for. Veja, precisamos calcular os índices para um intervalo pré-estabelecido de 10 a 20, com passo de 1, ou seja, vamos calcular os índices para 10, para 11, para 12, até o valor de 20. Então, vamos para todas essas condições retornar os índices, correto? Que desejamos calcular. E através dele que vamos decidir qual será, dentro desse intervalo, o nosso preço de venda ideal. Então, podemos imaginar que vamos ter o comando for, entre parênteses, vou colocar aqui preço de venda de 10 a 20 com passo de 1, correto? E para este intervalo, vamos calcular os índices, correto? Aqui, então, acabamos de esboçar de forma muito simples o nosso problema e acabamos conseguindo definir que vamos precisar de uma estrutura de repetição, de um comando for. E por que estamos entendendo isso? Porque precisamos calcular alguma coisa em relação a uma variação de uma variável, correto? Que é o preço de venda, dentro de um intervalo pré-estabelecido. Vamos passar novamente esse passo.
desejamos calcular, então isso aqui é o nosso objetivo, que são os índices, dentro da variação desta variável, que é o preço de venda, que deve variar dentro de um intervalo. Então, temos uma variável, um intervalo, um objetivo, um comando que desejamos realizar. Então, vamos precisar de um comando for, de um bloco for. Agora, como vamos pensar num caso que vamos precisar de dois blocos for? Por exemplo, um dentro do outro. Como seria essa opção? Vamos supor que, para deixar mais clara essa decisão, vamos variar também mais uma variável. Vamos variar o número de vendas. Então, além de variar o preço, vamos também variar o número de vendas. No exemplo de 100 a 300 com passo de 10, correto? Então, vamos imaginar como isso seria. Então, para esse exemplo, teríamos o primeiro bloco for, que vai variar aqui o preço de venda, correto? Preço de venda. Eu vou deixar um pouco mais simples aqui, sem colocar os números. Agora, temos que variar também uma outra variável. Veja, queremos que além do preço de venda, vamos variar também o número de vendas. Então, veja que para cada cálculo, vamos ter que agora, para um outro intervalo pré-estabelecido, variar o número de vendas. Então, teremos outro bloco for dentro deste bloco que vai variar o número de vendas, correto? Então, é um outro bloco for. Acabamos de entender que vamos precisar de dois blocos for, um dentro do outro. Agora, veja, o nosso objetivo é calcular, então, calcular os índices. Bom, vamos imaginar como isso irá funcionar. Imagine que na nossa primeira interação, vamos ter um preço de venda que eu vou chamar de P0, correto? Esse P0 vai entrar dentro desse bloco for. Então, dentro deste bloco for, ele vai variar todo o número de vendas para apenas este preço de venda e calcular todos os índices, correto? Então, para este preço de venda, ele irá calcular os índices variando o número de vendas dentro do intervalo pré-estabelecido. E depois ele vai voltar para este bloco for e vai atualizar o preço de venda. Então, vamos ter agora o P1, correto? E ele vai fazer novamente a mesma coisa, pois ele vai entrar agora novamente no bloco for, que estamos ali em amarelo, que vai variar o número de vendas e nos retornar os índices. Então, é desta forma que eu quero que vocês entendam. O conceito aqui foi apenas de como entender e enxergar que vamos precisar de dois blocos de repetição, dois fors para o nosso algoritmo. Afinal, o nosso objetivo, que é calcular os índices, ele depende da variação de duas variáveis, que é o número de vendas e o preço de venda. E dentro do nosso problema, temos um intervalo pré-estabelecido para essas duas variáveis. Então, desta forma, temos a consciência que vamos precisar de dois blocos for para fazer esse algoritmo. Entenderam? Bom, isso vai ficar cada vez mais claro quando formos para o Spider e praticarmos esse exercício. E praticarmos criar essas estruturas. Mas lembre-se, sempre antes de ir construir um algoritmo, principalmente quando você está enfrentando um problema novo, é sempre indicado que você estruture suas ideias, seja de uma forma simples, como eu fiz aqui, seja de uma forma através de um fluxograma, da forma que for melhor para você. Mas sempre faça isso, pois vai ficar mais claro você começar a fazer o seu código já sabendo o que você vai precisar. Vamos agora voltar para o nosso slide anterior, mostrar a estrutura do bloco for antes de partirmos para o comando while.
Bom, a primeira estrutura que vamos apresentar aqui, ela não é a estrutura com range. É uma estrutura a partir de um intervalo, de uma lista, por exemplo. Veja, estrutura for a variável in e o intervalo onde ela irá assumir os valores. E depois temos o comando, ou seja, para dentro deste intervalo, onde esta variável irá assumir os valores deste intervalo que vamos definir aqui, será executado este comando. Veja, a cada ciclo, a variável é incrementada e caso a condição seja verdadeira, o bloco é executado novamente. Então, esta é uma opção de estrutura quando estamos lidando com o comando for. Agora temos aqui a estrutura com range, que é uma estrutura um pouco mais comum de se encontrar nos códigos por aí. Veja, for a variável que estamos trabalhando, in e range, este comando range. E o que precisamos definir quando estamos utilizando essa estrutura? Veja, temos aqui str, stp, ste, que é a forma como está descrito no documento oficial deste comando, certo? Então veja aqui, caso isso for verdadeiro, execute este comando. E o que temos que definir aqui? Exatamente o que já conversamos. Podemos definir o início, então o str é o nosso valor inicial que essa variável irá assumir, o fim, que é o stp, que é o valor que vai nos indicar até onde vamos continuar executando esse bloco, e o passo ste de cada ciclo, que está denominado aqui ste. Então definimos início, fim e passo, da forma como já conversamos. Essas são as duas estruturas que temos a apresentar para vocês sobre o comando for. Lembrando que sempre na comunidade Python você pode sempre buscar por essas informações e você sempre deve fazer isso para entender como funciona a estrutura do comando antes de utilizá-lo. Bom, vamos agora aprender o comando while antes de partirmos para os nossos exercícios. Vamos lá. Para finalizar a nossa aula, vamos então apresentar o comando while, correto? Ele executa uma sequência de comandos enquanto uma condição for satisfeita. Então aqui temos uma característica que o difere do comando for. Afinal, ele não tem um intervalo pré-estabelecido. Ele tem sim uma condição que, se satisfeita, executará os comandos dentro do seu bloco. Isso pode parecer muito próximo ao que já vimos no comando if, mas, diferentemente do if, e neste caso igual ao comando for, ele possui o loop, ele possui o conceito de repetição, que não tínhamos no comando if. Lembre-se que tanto if, quanto else, quanto while e quanto for, ambos são operadores condicionais. Eles necessitam que uma condição seja verdadeira para que ele execute o seu bloco de funções. E agora temos que o if e o else não possuem um conceito que já aprendemos aqui para o for e o while, que é o conceito de repetição, o conceito de loop. Eu espero que isso fique cada vez mais claro para vocês, mas eu vou sempre repetir para irmos sempre fixando esse conhecimento. Agora, como não temos um intervalo pré-definido e uma atualização dada a um passo desta variável, veja que o programador é quem define a atualização da variável a cada ciclo dentro do bloco de comandos, a cada ciclo dentro do bloco de comandos. O que eu quero que vocês entendam aqui é que o próprio programador é quem irá definir como esta variável que está sendo comparada numa condição para a execução do bloco while será atualizada dentro deste comando. Então, temos que tomar um cuidado muito específico aqui, senão vamos cair no que chamamos de loop infinito. Vamos para a nossa lousa que você vai entender de uma maneira muito simples o que eu estou dizendo. Vamos imaginar que temos uma variável x e ela tem um valor inicial de 1, correto? Agora, no nosso algoritmo, chegamos à operação de while
na condição x maior do que zero, que ele faça uma sequência de comandos. Agora vamos supor que temos um bloco de comandos do while e que um destes comandos ele é que x será igual ao valor de x mais 1. Então vamos sempre acrescentar o valor unitário a esta variável x no final deste bloco do while. Lembrem-se que podemos fazer isso também através do mais igual, que é um símbolo que já aprendemos aqui. Mas enfim, o conceito é o seguinte. Então, ao final de cada execução desse bloco, o x, que já é igual a 1, ele vai assumir o valor 2 e depois o valor 3 e assim até que saia-se do bloco do comando while. Agora, veja bem, se x ele é maior do que zero inicialmente e a sua atualização indica que ele sempre continuará maior do que zero, neste caso aqui, a gente vai ter um loop infinito, ou seja, o código, ao entrar neste bloco do comando while, nunca mais irá sair dele. Ele ficará lá preso até que alguém interrompa esse algoritmo de uma forma forçada. Então, é isso que chamamos de loop infinito. E este é um cuidado que devemos ter sempre quando vamos utilizar o comando do bloco while. Agora, se fizermos uma correção aqui, dissemos que x na verdade é igual a 10, correto? E podemos permanecer enquanto x for maior do que zero, só que aqui, ao invés de mais, a gente vai fazer menos 1. Então, veja, então x vai começar com o valor de 10, depois ele vai para 9, depois ele vai para 8, até em algum momento x vai ser menor do que zero, menor ou igual, né, neste caso, e aí sim o algoritmo vai sair desse bloco de funções, do bloco de repetição e seguir a sua sequência natural. Então este é um exemplo onde não temos o loop infinito, certo? Vamos voltar agora para o nosso slide finalizar a teoria sobre o while. Então, assim como você acabou de ver aqui, ele não é caracterizado por um intervalo, mas sim por uma condição. E agora veja como fica a estrutura muito simples do comando while. Veja que temos o while, a sua condição, como falamos ali naquele momento, x maior do que zero, por exemplo, e o comando. Então é muito simples a estrutura do comando while. Ele não tem a questão do intervalo, não tem a questão do início, fim e do passo. Ele tem apenas o comando while, a condição e aqui o bloco onde queremos que ele execute uma sequência de ações. Veja também que blocos de repetição como o if, o else, o for e o while muitas vezes são utilizados em conjunto dentro de um mesmo bloco. Não existem regras para a utilização em conjunto desses comandos. As únicas regras que devemos utilizar é aquelas que obedecem às nossas necessidades de projeto. É claro que existem boas práticas de programação e você irá aprendê-las conforme você for praticando e estudando cada vez mais. Mas o que estou querendo dizer aqui é que, caso necessário, você pode sim ter um comando if dentro de um comando for, ter um comando while dentro de um comando for dentro de um comando while, enfim. Isso é possível. Então, não se assuste se você ver isso por aí e nem ache que você está errado se quando você está desenvolvendo o seu algoritmo, você julgue que isso é necessário. E temos aqui, por fim, que se a condição do while nunca for falsa, o código pode entrar em loop infinito, assim como já vimos na nossa lousa. Bom, pessoal, hoje então apresentei para vocês esses dois comandos que são comandos importantíssimos e o conceito do loop, que também será um dos pilares da nossa base de programação. Vamos agora para a nossa lousa, vamos ver o que nos aguarda e depois vamos para o Spider aplicar tudo o que aprendemos hoje para solucionar o exercício que será proposto. Vamos para a nossa lousa então. Vamos ver então qual é o exercício proposto que temos aqui na nossa lousa. Desenvolver um algoritmo
com os comandos condicionais aprendidos a partir do enunciado. 1. Um empreendedor está tentando definir um preço de venda para o seu novo produto. Para isso, ele definiu que gostaria de ter um lucro de pelo menos R$ 2.000 por mês. De acordo com sua pesquisa de mercado, definiu que o produto deve ter um preço entre 10 e 20 reais. A receita gerada é igual ao número de produtos vendidos vezes seu preço. O custo fixo, vamos seguir para também a receita, da operação é de R$ 100 por mês e o custo variável é 10% do valor de cada produto vendido. O lucro é obtido pela receita subtraída do custo total e o empreendedor quer saber quantos produtos devem ser vendidos entre os preços de 10, 15 e 20 reais para que se tenha pelo menos um lucro de R$ 2.000 por mês. Veja então que temos um problema e diversas condições que temos que aplicar para solucionar esse problema. Lembre-se que sempre quando colocamos todas as ideias num papel antes de programar, isso vai te facilitar muito antes de desenvolver o seu algoritmo. Bom, mas vamos continuar aqui. Então temos o item 2. Desenvolver um algoritmo em Python para solucionar esse problema utilizando todos os comandos condicionais aprendidos até agora. Então, além de for e while, teremos também que utilizar if e else. Então, vamos agora para o Spider, que eu vou apresentar a solução deste exercício para vocês. Eu não vou fazer a parte de pegar a lousa e ir colocando ideias por ideias, mas lembre-se que eu recomendo muito que vocês façam isso antes de desenvolver o algoritmo de vocês, a solução de vocês. Isso irá ajudar muito. Mas agora, vamos para o Spider, vamos resolver este exercício. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui então novamente no nosso ambiente Spider e vamos resolver este problema proposto para nós através dos nossos conhecimentos em Python. Bom, o que precisamos aqui fazer então é aplicar todas as funções que aprendemos até aqui, ou seja, o for, o while, if e o else. Essas 4 operações condicionais, sendo que as duas últimas, as que aprendemos hoje, contêm a característica do loop, correto? Então, vamos pensar como vamos resolver. Primeiro, precisamos fazer todos os cálculos para 3 condições diferentes, para o preço de 10, para o preço de 15 e o preço de venda de 20 reais. Então, para cada preço de venda, vamos ter que calcular qual será o nosso lucro e depois ir aumentando o número de vendas até que esse lucro atinja ao menos R$ 2.000 no mês, certo? Bom, então vamos desenvolver a nossa solução aqui. Primeiro, vamos utilizar o comando for. Afinal, vamos ter uma variável, queremos variar ela dentro de um intervalo já conhecido para fazer os nossos cálculos. Veja como vai ficar. Então, temos aqui for e in range, que é a estrutura que conhecemos, inicial 10, final 21, com passo de 5, correto? Então, temos aqui que i será a nossa variável que iniciará de 10, irá até 20, né? Definimos 21 porque queremos que ela vá até 20, né? É 21 menos 1, e passos de 5. Ou seja, vamos rodar esse looping para 10, 15 e 20, que é exatamente o intervalo pré-estabelecido pelo empresário. Então, aqui, vamos fazer preço igual a i, certo? Vendas, vamos iniciar com 1. Qual que é a nossa receita? Então, vamos fazer exatamente como estava no enunciado. Então, receitas é igual a vendas vezes o preço, certo? Então, vamos fazer o número de vendas vezes preço desse produto, certo? E agora, o custo variável. O custo variável ele será igual a 0,1 vezes o preço, ou seja, 10% do valor de cada venda, certo? Então, 10% do valor de venda
vezes o número de vendas. Este será o nosso custo variável. E o custo fixo será igual a R$100, correto? Então, temos aqui custo underline total é igual custo variável mais o custo underline fixo. Então, o lucro nada mais é do que a receita menos o custo underline total. Então, temos aqui agora o lucro para uma única venda a um preço de R$15 desta unidade, não é mesmo? Bom, vamos rodar o nosso programa uma primeira vez para ver se está tudo ok. Vamos ver. Vamos aqui, run. Erro. Então, temos um erro aqui. Name preco is not defined. Então ele diz aqui que a variável preco. Então, por que preco? Vamos ver. Veja que eu declarei aqui como preço. E veja, se eu deixo o cursor aqui, ele vai deixar em evidência todas as variáveis com o mesmo nome. E, de fato, se eu colocar aqui, veja que as outras duas variáveis eu coloquei como preco e não preço, certo? Eu posso alterar ou para preco ou preço. Eu vou tirar esse cedilha e vou colocar o preco aqui. Então, vamos rodar novamente. Ok, tudo certo. Vamos aqui no Variável Explorer. Veja que ele calcula o custo fixo, o custo total, custo da variável, o I, né, que vai ser igual ao preco. Aqui ele está com o preço, pois ele rodou uma vez enquanto tinha o preço, certo? Não zerei as variáveis. Então, isso aqui é da primeira vez que tentamos. E aí ele calcula receitas, vendas igual a 1 e o lucro neste momento menos 82. Então, para quem deseja um lucro de 2.000, menos 82 está um pouco longe. Bom, ok. Vamos agora seguir desenvolvendo a nossa solução. Agora que temos o valor do lucro, então vamos utilizar o nosso bloco if. Então, se lucro for menor que 2.000, correto? Vamos fazer o quê? Vamos então aumentando agora o número de vendas até que este lucro seja maior ou igual a 2.000, certo? Então, o que devemos fazer? Devemos ir aumentando de um em um o número de vendas enquanto o lucro for menor do que 2.000. Viram? Enquanto. E é exatamente neste ponto que vamos utilizar o conceito de looping. Afinal, o if não possui o conceito de looping, então não poderíamos fazer essa lógica. Vamos utilizar o while para fazer esse incremento enquanto o lucro for menor do que 2.000. Veja agora como fazer isso. Então, while lucro menor que 2.000 passa vendas é igual a vendas mais 1, ou seja, vou atualizar, vou acrescentar uma venda a mais. E agora eu vou ter que recalcular tudo o que depende do número de vendas. Então a minha receita irá mudar, porque ela é vendas vezes o meu preço. Então o custo variável vai mudar também. Ele é 0,1 vezes o preço vezes o número de vendas, correto? O custo fixo não muda, então vamos calcular aqui só o custo total, que é igual ao custo variável mais o custo fixo, certo? E vamos calcular o lucro, que é igual a receita menos o custo total. Bom, então dentro deste looping, veja o que vai acontecer. Ele irá adicionar 1 a vendas, então agora a gente vai vender, por exemplo, 2 produtos. Ele vai recalcular todos os parâmetros para calcular novamente o lucro e, caso o lucro ainda seja menor do que 2.000, ele irá entrar novamente nesse loop, adicionar 1 a vendas e calcular novamente até que o lucro seja pelo menos maior ou igual a 2.000. Isso significa que ao sair deste looping, teremos já o lucro igual a 2.000 e o número de vendas necessárias para este preço, que no caso da primeira interação do for é 15, que vamos precisar para obter esse lucro. Então agora temos que fazer o comando print e mostrar o resultado da nossa solução. Então vamos voltar aqui na indentação, colocar print.
para o preço de emprego é necessário ter vendas. Vou colocar aqui um enter, ficar igual. Então, aqui conseguimos fazer a parte do bloco if e do while, certo? Agora, e se o lucro não for menor do que 2.000? Então, para o caso de uma venda, se esse lucro já for maior do que 2.000. Eu sei que para estes valores de preço, não vamos ter isso com apenas uma venda. Mas, de toda forma, vamos deixar a nossa solução completa, pronta para outros tipos de aplicações também. Então, vamos aqui fazer o else. Então, vamos na mesma indentação aqui, else, e se isso acontecer, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou até copiar este print aqui, Ctrl C, eu vou colar aqui. Então, vamos ter o mesmo comando. Vamos falar que para o preço X, vamos ter N vendas. Então, isso tudo vai depender também de como vamos inicializar as nossas vendas. Então, esse algoritmo, desta forma, estará muito mais completo, certo? Vamos ver agora se ele vai funcionar. Vamos aqui dar um run. Olha que legal! Agora ele funcionou e veja, para o preço de 10 é necessário ter 234 vendas. Para o preço de 15 é necessário ter 156 vendas e para o preço de 20 é necessário ter 117 vendas. Veja que se eu observar aqui o lucro, né, ele vai ter o último valor do lucro, ou seja, o lucro para o preço de 20, que neste caso deu 2006. Então aqui acabamos de fazer uma solução para o problema proposto e utilizamos tudo o que aprendemos até agora. O bloco for, o bloco if, o bloco while e o bloco else. Desta forma, resolvemos esse problema de uma maneira muito interessante. Agora, vamos fazer uma pequena alteração aqui. Vamos supor que queremos ir até 200. Então, eu vou colocar 201. Então, ele vai fazer a mesma operação de 10, 15, 20 até 200. Vamos ver, então, se ele vai calcular tudo isso. Olha só que legal! Ele calculou novamente. Veja, agora temos todas as opções para o preço de 200, vamos ter que ter 12 vendas. Veja que as 12 vendas também para o preço de 195. E aí ele vai de 5 em 5 em cada passo do for. Então, esta variação 45, 50, 55, 60, 65 é exatamente a variação, os steps do for, do bloco for. Então, ele calcula de 10, como a gente fez, até 200, que vamos ter aqui no final, correto? 200 em passo de 5. Então, é o que falamos aqui, de 10 a 200 com passo de 5. Então, aqui está escrito 201, né? Lembrando que se está 201, ele vai até 200 e os passos de 5. Então, desta forma, estamos utilizando tudo que aprendemos e fizemos uma solução muito completa, interessante e totalmente aplicável em uma situação cotidiana. Afinal, essa situação pode muito bem ser real, não pode? Pode até ser mais complexa que isso, mas já sabemos, pelo menos, começar uma solução utilizando algoritmos de programação. Bom, pessoal, eu fico muito feliz pela aula de hoje e eu recomendo novamente, utilizem os breakpoints, utilizem os debugs e aprendam linha a linha desse código sempre, de todos os códigos que vocês vão ver aqui. Lembrem-se que vocês têm os arquivos disponíveis na nossa plataforma e você pode fazer isso quando você quiser aí dentro da sua casa. Então, eu espero que vocês aproveitem sempre essas oportunidades. E agora vamos para as considerações finais, finalizar a aula de hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, a aula de operação condicional for e while. Então, após aprendermos as funções if e else, aprendemos hoje o for e while através do conceito de looping, um conceito muito importante que agora sabemos o que significa e como utilizá-los a nosso favor quando vamos precisar deste conceito para solucionar alguns tipos de problema.
Então aprendemos muito disso na teoria e fomos na prática resolver um programa em Spider onde utilizamos em conjunto if, else, for e while para solucionar o nosso problema. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa oportunidade e tenham entendido da importância dessas funções para a continuidade do nosso aprendizado e para sempre durante o aprendizado de vocês relacionado a linguagens de programação. Vocês sempre utilizarão esse tipo de funções em muitos casos. Então, eu gostaria de agradecer vocês e eu espero vocês na próxima aula, onde vamos ter o nosso primeiro debate deste módulo 2 de Lógica de Programação. Obrigado pela oportunidade, eu espero vocês na próxima aula e um grande abraço.